Olá pessoal, até agora a gente falou aí nos nossos vídeos sobre R ser um corpo ordenado. Do que a gente falou até agora, né, sobre a ordem dos elementos dos reais, todos os elementos dos racionais também estão embutidos aí nesses conceitos de ordem. Então, para eles também vai valer esse conceito de ordem. O que vai diferenciar os reais, então, dos inteiros? Então, para a gente mostrar essa diferença, a gente precisa dar essa ideia, onde a gente vai dar essa ideia aí dos reais ser um corpo ordenado completo. Essa característica vai ser a característica que os inteiros não têm. Então, para a gente começar a falar nisso, a gente precisa definir o que seria limite superior e limite inferior. Então, a gente vai dizer aqui, né, que um subconjunto X dos reais, ele vai ser limitado superiormente quando existir aqui um certo número B, tal que todo elemento desse conjunto X é menor do que esse B. E também, esse B, ele vai ser dito cota superior desse conjunto X. Então, ele vai ser limitado superiormente quando ele tiver um limite superior. Tiver alguém lá maior do que todos os elementos de X. E nesse maior, a gente está usando aí a característica de ordem que a gente já deu no vídeo passado. No caso, então, qualquer elemento de R que tiver essa propriedade de ser maior do que todos os elementos de X vai ser considerado uma cota superior do conjunto X inteiro. E analogamente a gente vai definir limite inferior, a gente vai dizer que um conjunto X dos reais vai ser limitado inferiormente, ou então se a gente pensar na reta assim, ele vai ser limitado inferiormente se existir um certo elemento dos reais que é menor do que todos os elementos de X. E qualquer elemento dos reais que tiver essa propriedade vai ser dito cota inferior do conjunto X. Dessa forma, esse conjunto X, se ele for limitado inferiormente e superiormente, ele vai ser dito conjunto limitado. E nesse jeito, a gente vai conseguir aí um intervalo em R fechado, tal que o conjunto X esteja contido dentro desse intervalo. Por quê? Basta a gente pegar um intervalo com os extremos, sendo o extremo superior uma cota superior do conjunto X, o extremo inferior uma cota inferior do conjunto X. Como qualquer elemento de X é menor do que a cota superior e maior do que a cota inferior, qualquer elemento de X vai estar dentro desse intervalo, vai estar contido dentro desse intervalo fechado. E, equivalentemente, né, a gente pode pegar aqui, olha, essa última frase, né, existe um certo K, tal que se X está em X, o módulo dele é menor ou igual do que K. Se a gente pegar em módulo, né, o maior elemento desses extremos aqui, ou A ou B, por exemplo, se o A for 2, o B for 5, a gente toma 5. Então, qualquer elemento de X é tal que o módulo de X é menor do que 5. Se o A for menos 10 e o B for 2, então a gente pega o módulo de A, que é maior do que o módulo de B, e toma o K como sendo o módulo de A. Como X, qualquer elemento xzinho de X está incluído nesse intervalo aqui, todo elemento de X vai ser tal que seu módulo é menor ou igual do que 10, né? Que é o máximo aqui desses dois. Então, vamos usar alguns exemplos. Se a gente toma X como sendo o intervalo aberto em 2, aberto em 20, a gente vai ter aqui 2, 20, e X vai ser todos os elementos entre 2 e 20, e aqui a gente tem que qualquer elemento que a gente tome abaixo do 2, né, ou à esquerda do 2, ele é cota inferior para esse conjunto. Por quê? Se eu tomo aqui o 0, por exemplo, 0 é cota inferior. De fato, se X pertence a esse conjunto X grande, né, então 0 é menor ou igual do que X, nem é menor ou igual, né? Só menor do que X. Aqui dentro, quem que eu tenho? Aqui dentro eu tenho 5, aqui dentro eu tenho 10, aqui dentro eu tenho o 19, eu tenho 19,5, 19,55, eu tenho... Todos esses elementos aqui são maiores do que 0, são maiores do que menos 1, são maiores do que menos 10, são maiores do que 1 e, inclusive, são maiores do que 2. 2 também, ele é uma cota inferior, tá? E se você observar que ele é a cota inferior mais próxima do conjunto X que tem, tá? Então, ele é maior das cotas inferiores. O 20, ele vai ser
uma cota superior do conjunto X. 20 vai ser cota superior, o 25 vai ser cota superior, o 50, o 1 milhão, todos esses números aqui à direita do 20 vão ser cota superior do conjunto X. Cota superior de X, ok? Nessa ideia, a gente tem que o X, ele tem cota inferior e tem cota superior. Então, qualquer elemento de X é maior do que 2 e menor do que 20, o que implica que X é um conjunto limitado, ok? X, ele está contido em qualquer intervalo AB, tal que A seja uma cota inferior e B seja uma cota superior. Então, por exemplo, ele está contido no intervalo 0,20. Ou ainda qualquer elemento de X, se X pertence a X, deixa eu fazer aqui o X minúsculo assim, se X pertence a X, então o módulo de X menor ou igual de, por exemplo, 20. Precisa existir um K. E observa que existem infinitos Ks que vão satisfazer essa desigualdade aqui, tá? Que vão limitar o nosso conjunto X. Para a gente dar continuidade a esse estudo, para chegar na completude dos números reais, a gente vai aqui fazer a definição do supremo, tá? Seja X um conjunto em R limitado superiormente e não vazio, tá? Um número B, ele é chamado supremo do conjunto X quando ele é a menor das cotas superiores. Vamos voltar aqui um pouquinho no exemplo que a gente fez aqui em cima? Tem várias cotas superiores aqui, né? O 25, o 50, 1 milhão, muitas cotas superiores. Então, o conjunto das cotas superiores de X, eu vou colocar C grande de X, ele é todo X pertencente aos reais, tais que X seja maior ou igual, né, do que 20, porque o 20 também está no conjunto das cotas superiores. O menor elemento do conjunto CX é qual? O menor elemento do conjunto CX é o 20, ou seja, o 20, ele é menor ou igual do que, vamos colocar agora Y aqui, tá? Vou colocar Y. Para diferenciar o elemento de X. Então, são os Y tais que eles são maiores ou iguais do que 20. 20 é menor ou igual do que Y para todo Y pertencente às cotas superiores, ao conjunto das cotas superiores de X. Então, o 20, ele é o menor elemento desse conjunto aqui. Nessas condições, o número 20, ele é o supremo do conjunto X, ok? Então, ele é a menor das cotas superiores. Mais explicitamente, a gente vai ter aqui que B é o supremo de X quando cumpre duas condições. Para todo X em X, tem-se que X é menor ou igual do que B, o 20 está dentro daquelas condições, né? Para todo X em X, o X é menor do que 20. Menor do que 20 é mais do que ser menor ou igual. Aí, no caso, se o 20 tivesse no conjunto, não teria problema, tá? E se C é tal que C é maior ou igual do que X para todo X em X, então esse B aqui tem que ser menor do que C. O que é isso, tá? Se C é um elemento do conjunto das cotas superiores de X, isso daqui, ó, é ser elemento do conjunto das cotas superiores, é o que a gente chamou ali de CX. Se o C pertence ao CX, então o B precisa ser menor do que todo C, ou seja, aquele 20 ali que a gente pegou, ele é menor do que todo elemento de CX. E qual que é a condição para estar em CX? C cota superior. Então, aqui, se C pertence a R é tal que X é menor ou igual do que C, ou seja, se C está em CX, então esse B aqui, que é o nosso candidato ao Supremo, precisa ser o menor dos CX. E essa condição S2 aqui admite uma segunda reformulação. Então, a gente pode falar aqui assim, de outra forma. Se o C for menor do que B, então existe X em X com C menor do que X. Nessas condições, eu vou pegar aqui a reta de novo para a gente exemplificar. Se a gente pegou aqui B, um candidato a Supremo, tá? B é Supremo de X.
Eu disse que esse cara é o 20. Então, ele precisa cumprir essa condição. Se tem algum número que é menor do que B, que é menor do que 20, né? Esse aqui é o que eu tô chamando de supremo. Digamos aqui o 9. 9 é menor do que 20. Então, vai ter que existir um elemento de x aqui dentro dessa parte aqui, ó. Entre o B e o 9, tá? Então, vai ter que ter um xzinho pertencente a x, e de fato, porque todos esses elementos que estão nesse intervalo rachurado de vermelho aqui são elementos de x, que é o exemplo que eu dei. Mas se eu pegar um elemento aqui, um c aqui, existe um x aqui. Se eu começar a ampliar muito, pegar um c aqui, vai existir um x aqui. Qualquer elemento que eu pegue menor do que 20, então se eu pego aqui um c menor do que 20, basta eu tomar 20 menos c sobre 2. Esse número aqui, ele é a metade. Então, aqui, eu tô tomando aqui a distância entre c e 20, né? Vamos supor que eu tô pegando aqui, ó. Tá aqui o meu 20, né? Eu pego a metade da distância. Se aqui tá o meu c menor do que 20, por mais próximo que ele esteja do 20, eu consigo pegar um elemento aqui do meio. E basta eu tomar c mais a metade dessa distância aqui. Então, veja aqui, c mais 20 menos c sobre 2 pertence a x e é, aqui ó, 20 menos c sobre 2, ele vai estar entre o c e o nosso b aqui, que é o 20. Vou deixar vocês abrirem essas contas aqui para vocês verificarem que isso daqui está acontecendo. Geometricamente, esse número asterisco que eu peguei aqui é exatamente o número que está aqui entre c e 20, ok? Dando continuidade, a gente vai definir o que seria o ínfimo, tá? De forma análoga, ele vai ser um conjunto, se x é um conjunto não vazio, limitado inferiormente, o número real A, ele vai se chamar ínfimo do conjunto X. E a gente vai denotar dessa forma, inf X, tá? Quando ele é o maior das cotas inferiores de X. O que isso equivale, tá? Para todo X, você tem que o A é menor ou igual do que X. Então, esse igual aqui, ele diz pra gente que o A, o ínfimo, ele pode ser um elemento de X, não tem problema. Se o nosso X, ele for fechado em 2, aberto em 3, meu candidato a ínfimo aqui vai ser o menor dos elementos de x, que ele inclusive pode estar em x, eu vou ter o 2 como meu candidato a ínfimo, ok? Se ele fosse aberto em 2, eu também tomaria o 2 como candidato a ínfimo. Se c é menor ou igual do que x para todo x em x, então c é menor ou igual do que a. É a mesma condição do S2 em cima. Então, se C é uma cota inferior do conjunto X, então se eu tenho aqui que C tá aqui para baixo de todos os elementos do conjunto X, então ele precisa ser menor do que A. E o meu candidato a ínfimo aqui foi o 2. Então, de fato, se C é menor do que todos os elementos de X aqui, todos esses elementos de X, necessariamente ele está sendo menor do que o A, menor ou igual do que o A, ok? Essa condição I2, ela também pode ser reformulada da mesma forma que a gente reformulou S2. Então, se A é menor do que algum C, então A é meu candidato, agora eu não tenho mais esse C aqui, tá? A gente está reformulando. Menor do que algum C, vai ter que existir um elemento de X no intervalo AC. Ok? Vai ter que existir um elemento de x aqui dentro, tá? Isso quer dizer, o que essa expressão aqui quer dizer? Quer dizer que o A, ele tá colado no conjunto X. Então, qualquer elemento que você pegar um pouquinho acima do A, já tem que estar dentro do X, ok? Que a distância de A até o conjunto X, ela é 0. Não vai existir ninguém entre o A e o início do conjunto X aqui, tá? Então, eu tenho que colar o A no conjunto X para ele ser considerado meu ínfimo. É isso que quer dizer aqui, né? A condição I2'.
Vale ressaltar aqui que essa condição, né, essa definição de ínfimo e de supremo, elas são feitas, né, quando o conjunto ele não tiver maior elemento ou não tiver menor elemento. Por exemplo, se eu peguei aqui o intervalo aberto em 2 e 3. Em comparação com isso, a gente pega aqui o intervalo fechado em 2 e fechado em 3. Esse primeiro conjunto aqui, vamos chamar de x1, ele possui menor elemento, o menor elemento dele é o 2, tá? E ele possui maior elemento, o maior elemento dele é o 3, né? x1 fechado em 2, aberto em 3. No segundo caso, o que acontece? Esse conjunto x2 aqui, que é aberto em 2, fechado em 3, ele não tem menor elemento e não tem maior elemento, porque o 2 não tá nele e o 3 não tá nele. Dessa forma, a gente definindo ínfimo de x2, a gente consegue um elemento para limitar inferiormente o nosso conjunto x2. E o sup de x2, no caso, vai ser o 3. Quando o elemento estiver no conjunto, que é o caso aqui do x1, a gente vai dizer que o ínfimo do conjunto x1 é o próprio menor elemento dele, que é o 2, e o sup desse conjunto x1 vai ser o maior elemento dele, que no caso é o 3. Então, repetindo aqui, né? Eu preciso agora aqui da menor das minhas cotas maior das minhas cotas inferiores para definir o ínfimo e a menor das cotas superiores para definir o sup desse x2. Nesse ponto a gente já pode dizer aqui, né, o que seria afirmar que o corpo ordenado R é completo. Afirmar que o corpo ordenado R é completo é a mesma coisa que a gente dizer que todo conjunto não vazio, limitado superiormente dos reais, possui o supremo. Então, o que isso significa? Significa que qualquer intervalo aberto que você tomar, AB, tá? De conjuntos de X, ou mesmo que não seja um intervalo, seja um conjunto de números pontos degenerados da reta, né? Por exemplo, uma sequência x sobre yn, tá? Em que x é uma constante de R e yn aqui seria um natural. C aqui eu também posso pegar dos naturais para falar que ele tá em Q, né? Ok. Essa sequência aqui, né? Se a gente vai aumentando, né? Igual a gente bota qualquer constante C aqui sobre 1, depois C sobre 2, C sobre 3, C sobre 4, C sobre 1 milhão. Esse número vai ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. E significa dizer que o conjunto, dizer que o R é completo, significa dizer que o supremo, ou no caso esse daqui é ilimitado inferiormente, né? Que o ínfimo desse conjunto e o supremo também, no caso, eles são um elemento de R, né? Existe esse elemento aqui no conjunto R dos reais. Então, ninguém fica de fora, tá? Então, ele tá incluindo todo mundo, ele tá completando a reta. E aqui a gente fez, né, a analogia do ser completo com a questão do conjunto limitado superiormente. Não há necessidade de fazer também do limitado inferiormente, porque você pode, qualquer conjunto que é limitado superiormente, você pode rebater, por exemplo, o conjunto que vai de menos infinito até B, possui supremo. Se isso acontece, é equivalente dizer que o conjunto menos B até mais infinito é limitado inferiormente. Então, é totalmente equivalente dizer isso. Então, não há necessidade de você dizer essa afirmação aqui também para os conjuntos limitados inferiormente.
como consequências dessas definições, as observações que a gente fez acima, a gente tem aqui esse primeiro teorema, esse teorema 3, né, primeiro dessa parte, que diz aqui, no item I, o conjunto N dos naturais contido em R não é limitado superiormente. No 2i, o ínfimo do conjunto X igual a 1 sobre N, que foi parecido com o que a gente mostrou ali em cima, né? Que só a gente apresentou. Ele é igual a 0, e dados os números A e B positivos, né, de R, vai existir um certo N, tal que N vezes A é maior do que B. Vamos mostrar cada uma dessas coisas, dessas afirmações. No I, primeira coisa que a gente precisa, né, é a definição de ser limitado superiormente. Se um conjunto é limitado superiormente, existe um certo B, tal que, se X está em X, então B é maior ou igual do que X. B é maior ou igual do que X, nem precisa para colocar para tudo X em X. Tá bem? Então, essa daqui é a definição. No caso, se ele for limitado superiormente, se a gente tomar N sendo limitado superiormente, a gente consegue um pouco mais do que essa definição. Vai existir esse C em R, né? Tal que se N pertence aos naturais, então N menor ou igual do que C. Mas a gente pode tomar esse C como sendo o menor elemento que satisfaz essa expressão aqui. Se a gente tomar esse C como sendo o menor elemento que satisfaz essa expressão, a gente vai conseguir que o C, ele vai ser o supremo do conjunto X, ok? Então, nesse caso, se o C é o supremo do conjunto X, eu vou ter, então, que N na verdade não, que C menos 1, ora, C menos 1, ele é menor do que C. Então, pelaquela condição, esse 2' aqui, olha, tá? De supremo, se esse cara aqui, né, no meu caso lá, vai confundir um pouco as letras agora. Esse cara aqui que é o meu candidato a supremo. Se eu achei alguém menor do que o supremo, aqui, que é o menor do que esse B, vai ter que existir um elemento do meu conjunto que eu estou analisando que está entre o C e o B, ok? Vamos voltar lá. Olha bem, meu C é o supremo do meu conjunto. Eu achei alguém menor do que ele. Então, vai ter que existir um elemento do meu conjunto, tá? Então, vai ter que existir um certo N pertencente aos naturais, tal que N seja maior do que esse C menos 1. Porque se esse C menos 1 é menor do que C, ele não pode ser cota superior do meu conjunto, ok? Ele não pode ser cota superior, porque esse C aqui já é a menor das cotas superiores, tá? Mas dessa expressão aqui, olha, eu tenho que C, ele é menor do que N mais 1, só eu somar 1 dos dois lados. Mas, se N pertence aos naturais, então N mais 1 também pertence aos naturais. Então, eu encontrei um elemento aqui dos naturais, que é o N mais 1, que é maior do que o cara que a gente encontrou como sendo o sup de X. Então, o que aconteceu? Quando chegamos num absurdo aqui, tá? E qual que foi o absurdo? O absurdo foi supor N limitado superiormente e acreditar que existia esse C aqui, que é o sup de X, ou seja, o supremo do conjunto X. Com essa contradição que a gente chega, tá? A gente vai mostrar, garantir que o número dos naturais não é limitado superiormente. Agora vamos ao 2i. 2i, ele nos diz que esse conjunto X aqui, que é o dos elementos 1 sobre N com N pertencente aos naturais, é tal que 0 vai ser o ínfimo desse conjunto X. Tá? Então, a gente vai precisar provar isso.
Claramente, a gente vê que 0, ele é menor, vamos colocar menor ou igual, tá? Tanto faz, menor, não vai ser igual, do que 1 sobre n para todo n pertencente aos naturais. Por que isso é óbvio? Porque n está nos naturais, esse número aqui, ele é sempre positivo, tá? Então, desse fato aqui, a gente já sabe que 0 é cota inferior desse conjunto X, tá? De X. A gente vai provar a segunda parte daquela afirmação utilizando essas aí duas linhas aqui, tá? Se a gente tomar qualquer conjunto, qualquer elemento C, no caso, o nosso A aqui é o 0, tá? E esse conjunto X é o conjunto 1 sobre N, dos elementos 1 sobre N, tá bom? Qualquer elemento C que a gente tomar, que seja maior do que 0, a gente vai conseguir um certo X menor do que o C que a gente tomar. Se a gente garantir essa aí duas linhas, então a gente vai garantir que esse A, né, que no caso é o 0, é o ínfimo do conjunto X. Dessa forma, aqui vou colocar asterisco, e aqui 2 asteriscos. Se C é maior do que 0, então o C, pelo que a gente viu aqui em cima, ele nunca vai poder ser o supremo, né, de todos os elementos todos naturais. Então, vai existir algum natural que é maior do que esse C aqui. Então, existe um certo N, aqui eu vou colocar por I, pelo que a gente fez em cima. Existe um N pertencente aos naturais, tal que N é maior do que C. Nem é do que C, na verdade, eu quero aqui o inverso dele, tá? Se C é maior do que 0, né? Se é diferente de 0, eu posso tomar o inverso, eu posso tomar 1 sobre C. Vai existir um N natural, tal que esse N é maior do que 1 sobre C. Mas aí daqui já sai o que eu preciso. Multiplicando os dois lados por C sobre N, né, no caso, eu vou ter que C vai ser maior do que 1 sobre N. Mas se N é natural, esse cara aqui é maior do que 0, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui um N0, só para fixar, ok? Então, olha só, esse cara aqui, ele é um elemento do conjunto X. Então, o que aconteceu aqui? Qualquer C maior do que 0, que é o cara que a gente tá como nosso candidato ao ínfimo, né? Qualquer C que eu tomo maior do que ele, eu tô conseguindo encontrar um elemento do conjunto X que tá entre C e 0. E isso me garante que aquela I'2 lá é satisfeita. Então, a gente conclui a afirmação dessa segunda parte do teorema. Então, 0 vai ser, de fato, o ínfimo do conjunto X. A gente vai mostrar agora o 3i. Dados A e B em R+, vai existir um N natural tal que N vezes A é maior ou igual do que B. Agora, veja bem, se A e B estão em R+, nenhum deles é igual a 0. Então, eu posso falar sobre o número B sobre A. B sobre A também vai pertencer a R. Como o número dos naturais ele não é limitado superiormente, pelo que a gente viu em I, vai existir um certo número natural em N, tal que esse N vai ser maior do que B sobre A. Se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade por A, multiplicando os dois lados dessa desigualdade por A, eu vou ter que A vezes N vai ser maior do que B, concluindo assim a demonstração dessa parte do teorema. Essas três afirmações desse teorema 3, elas são equivalentes, tá bem? E isso daqui significa que o corpo dos reais é um corpo arquimediano, ok? Então, quando vocês escutarem, né, então, qualquer uma dessas três propriedades, né, dizer que o ínfimo de X
que é igual a 1 sobre n, é zero. Dizer que o conjunto dos naturais não é limitado superiormente, ou dizer que para todo A e B em R vai existir um certo n, tal que n vezes A é maior do que B, são propriedades equivalentes e e significam, né, que o corpo dos reais é um corpo arquimediano. Temos agora um resultado importante, que é esse teorema 4, é o teorema dos intervalos encaixados. Diz o seguinte: dado uma sequência decrescente, I1 contendo I2, contendo I3, contendo IN, de intervalos limitados e fechados, IN igual a NBN, vai existir pelo menos um número real C que vai estar nos INs para todo N pertencente aos naturais, ou seja, que vai estar na interseção desses intervalos aqui. O que significa, para a gente começar aqui a nossa demonstração, o que significa dizer que 1 está contido em 2, está contido em N? Então, se a gente for olhar grosso modo aqui na reta, fazer um esboço do que está acontecendo, a gente vai ter aqui primeiro, digamos, o nosso intervalo I1, de azul. Dentro dele, contido nele, a gente vai ter um intervalo I2, que pode inclusive coincidir a extremidade, ok? Ou não. A gente pode ter aqui de vermelho o intervalo I3, que pode também coincidir a extremidade com o I2 ou com o I1, I3. E a gente tem também, continuando aqui, por aí vai, né? O IN contido. Dessa forma, vamos observar o seguinte: nesse extremo inferior aqui, a gente tem o A1, no extremo superior, a gente tem o A2. Do jeito que eu desenhei, aqui de roxinho, aqui é o B1, não é o A2 não, os extremos é AN e BN, extremo superior é o B, extremo inferior é o AN. Então, aqui é o A1 e aqui é o B1, tá? Depois, a gente fez aqui, é o A2, os extremos do intervalo I2, e a gente colocou o B2 igual a B1. De vermelho, a gente colocou o A3, só um esboço, tá? Porque pode acontecer. E aqui no extremo de cima o A3. E de amarelo, o enésimo intervalo, aqui o AN e aqui o BN. Tá? Aqui eu escrevi errado, aqui é o B3. Mas uma coisa a gente pode observar, que os A's estão sempre crescendo para que esses intervalos estejam um encaixados no outro. Então, eu sei que A1 é menor ou igual, que pode coincidir, que A2, que é menor ou igual do que A3, que é menor ou igual do que AN. Uma coisa que nunca vai acontecer é o AN e o BN inverter. Isso nunca vai acontecer, tá? Sempre o AN vai ser menor do que o BN e no meio deles vão ter os extremos dos outros intervalos. Então, o BN tá sempre aqui para cima, que é menor ou igual do que o B3, que é menor ou igual do que o B2, que é menor ou igual do que o B1. Veja, então, que o conjunto A dos extremos inferiores do intervalo, então, o conjunto A dos AIs, do A1, A2, AN, ele é um conjunto que ele tem que ser limitado superiormente, porque nenhum AI vai ser maior do que BN, nunca vai ser maior do que B3, nunca vai ser maior do que B2, nunca vai ser menor do que B1. Então, esse conjunto aqui, ele é limitado superiormente. Isso implica que existe um certo C em R, tal que C é o sup de A, ok? Dessa forma, AN, ele é menor ou igual do que C para todo N pertencente aos naturais. Além disso, todo BN vai ser uma cota superior do conjunto A, pelo mesmo motivo que a gente disse, né, que nunca o BN vai inverter com um AN, e sempre, né, os intervalos para eles estarem aqui dentro do intervalo IN, né, do enésimo intervalo, eles precisam estar acima dos AIs anteriores. Então, da mesma forma, o que vai acontecer? O BN vai ser cota superior de A para
todo n pertencente aos naturais. Se o Bn é cota superior, ele precisa ser maior do que a menor das cotas superiores, porque C é a menor das cotas superiores. Se Bn é cota superior, então Bn precisa ser maior ou igual do que C para todo n pertencente aos naturais. Então, olha só, por essas duas condições aqui, o C ser maior do que a n para todo n e o C ser maior do que Bn para todo n, isso vai implicar que C ele pertence a n Bn, que é igual ao intervalo IN, para todo n pertencente aos naturais, que é o que a gente queria mostrar aqui nesse teorema 4. Concluímos assim a demonstração do teorema. E a gente está pronto agora para mostrar que o conjunto dos números reais não é enumerável, ok? Para a gente mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma função f, que está indo dos naturais em R, e vai mostrar que ela não é sobrejetora. Não existe nenhuma função f dessa forma que seja sobrejetora. Lembrando, né, que um conjunto ele vai ser enumerável quando existir aqui a gente definiu como bijeção, mas se for f de n em x sobrejetora, a gente já viu que garante que o x é enumerável. Então, no caso, é suficiente a gente mostrar que não existe nenhuma f sobrejetora saindo de n e indo para R. Para isso, a gente vai pegar uma sequência de intervalos encaixados, construídos a partir dessa f. Então, a gente toma uma certa f, constrói essa sequência de intervalos a partir da f de que forma? Então, a f, ela tá saindo aqui, né, dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tá saindo aqui do conjunto dos naturais. N, e ela tá chegando na reta real. Então, vamos supor, né, que a f pegou 1 e levou aqui no f de 1. Por que ele fez isso? Então, agora sim, no f de 1. Eu vou pegar o meu primeiro intervalo I1 de forma que aqui seja o meu A1, aqui o meu B1, e o meu f de 1 não pertença ao I1, ok? Agora, eu vou pegar o 2, o f de 2, ele vai cair em qualquer lugar da reta, ele podia cair aqui fora também, não tem problema. Vamos supor que ele caiu aqui, tá? É o f de 2, tá? E eu vou pegar um outro intervalo, aqui o meu A2, e vou pegar B2 aqui igual a B1. De modo que o f de 2 não pertença ao I2. E a mesma coisa vai acontecer quando eu pegar o N, o 3, ele vai vir, vamos supor que ele cai aqui. Eu vou pegar aqui a 3 e o B3 aqui também, o B3, de forma que o f de 3 não pertença ao I3. E eu vou pegar o IN, de modo que o f de N não pertença ao IN. E sempre vai ser possível fazer isso, porque se eu tenho aqui o meu enésimo elemento e ele caiu aqui perto, digamos, ele vai cair ou perto de B1 ou perto de B2, né? Então, se ele caiu aqui, ó, ou perto do A ou perto do B, perto de um extremo, eu sempre tá sobrando gente aqui para eu pegar o outro intervalo, o intervalo a seguir, ok? Só que dessa forma, o que acontece? Pelo teorema 4, né, que a gente viu, a gente tem essa sequência de intervalos encaixados, vai existir, então, para essa sequência IN, né, com N pertencente aos naturais, vai existir um certo C em R, tal que C pertence à interseção de todos os INs,
com n variando de 1 até infinito. Mas se o C está nessa interseção aqui, isso implica que não existe n pertencente aos naturais, tal que f de n seja igual a C. Por quê? Porque todos os intervalos são tais que em nenhum deles tem imagem da função. Então, todo o intervalo que a gente pegou não tem o enésimo elemento dele para frente, né? Na verdade, para trás. Então, por exemplo, só ressaltar aqui, olha, entre o A3 e o B3, olha, entre o A3 e o B3, a gente não tem nem o F1 não tá nele, nem o F2 não tá nele, e o F3 também não vai estar nele, tá? De modo que o F3, a gente fez ele não estivesse no I3. Então, como o C, ele tá em todos os intervalos, implica que C, ele é diferente de F de N para todo N pertencente aos naturais, ou seja, a função não é sobrejetiva, ela não chega em C. E só uma coisa que ficou faltando pra gente aqui, como que eu garanto que eu vou conseguir sempre fazer esses intervalos aqui? Vamos só pegar uma cor diferente aqui, vamos pegar o preto agora, tá? Quando eu pego um número aleatório aqui, vamos supor aqui que eu tô entre o A3, vamos pagar aqui, entre o A3 e o B3. E eu peguei aqui um enésimo elemento, aqui, chegando aqui nesse intervalo, tá? Esse daqui é o f de n. Então, olha só, se ele f de n, o que eu fiz é que tanto faz, ele pode ou estar mais próximo de A3 ou mais próximo de B3, um dos intervalos eu mantenho, vamos supor se o fn, ele podia ser igual ao A3, mas se ele for diferente do A3, por exemplo, ele não vai ser igual aos dois, não vai ser igual ao A3 e ao B3, porque eles não se... não coincidem, né? Esses extremos são sempre diferentes um do outro. Então, o Fn, ou ele é diferente de A3, ou ele é diferente de B3. Suponha que ele seja diferente de A3. Então, o intervalo seguinte que eu vou pegar, o intervalo, digamos, IN mais 1, que eu vou pegar primeiro com um extremo aqui em A3. E o segundo extremo eu posso pegar ele aqui no meio, ok? Aqui que eu posso pegar o extremo Bn mais 1. Como que eu vou definir esse Bn mais 1? Bn mais 1 a gente pode definir assim, como sendo... Eu tô crescendo... Na verdade, eu coloquei indo pra cá, mas a gente tá crescendo a reta pra cá, tá? Pra aqui que tá o mais infinito, porque a gente já determinou que o B é sempre maior, o BI é sempre maior do que os AIs, ok? Dessa forma, quando você quer pegar aqui, olha, digamos aqui então, AN, aqui o BN e aqui o FN mais 1 caiu aqui no meio, diferente do AN. Então, eu vou pegar o AN mais 1 igualzinho ao AN. Então, aqui vai ser o AN mais 1, tá? E o BN mais 1, eu vou pegar ele um pouco pra cá, digamos aqui nesse meio, tá? Aqui vai ser o BN mais 1. Então, meu BN mais 1 é a mesma coisa que eu deixei pra vocês como exercício, não sei nesse ou no outro vídeo. Mas basta eu pegar esse tamanho aqui, esse D aqui, e somar ao AN. Então, vai ficar AN mais D, onde o D vai ser igual a N mais Fn mais 1 dividido por 2, ok? É o F de N mais 1 dividido por 2. Então, esse D aqui é exatamente a distância entre a N e Fn mais 1. Como esses dois aqui são sempre diferentes, esse D aqui sempre vai dar maior do que 0, me dando sempre um Bn mais 1 sempre maior do que o An mais 1. Então, eu sempre vou conseguir fazer um novo intervalo nessas condições que a gente se propôs. Com isso, a gente consegue concluir a demonstração do exercício. A gente, só recapitulando, né? A gente achou um C que não é imagem de ninguém através dessa F e garantimos dessa forma que essa função F não é sobrejetora.
Então, se não existe uma F sobrejetora de N em R, logo, o conjunto dos reais, esse R, não é enumerável. Em alguns vídeos para trás, a gente já falou dos números irracionais. No caso agora, a gente vai voltar a falar deles, né? Que a gente acabou de mostrar aqui que os reais é não enumerável. Com isso, também a gente consegue concluir que os irracionais também é não enumerável. Quem são os irracionais? São todos os reais que não são racionais, que você não consegue escrever sobre forma de um quociente com o elemento, com numerador e o denominador, números inteiros. Então, olha só, se o conjunto dos irracionais fosse enumerável, o real, né, o conjunto dos números reais, que é exatamente a união de Q com R menos Q, onde aqui o R menos Q são os irracionais, ele seria a união de dois conjuntos enumeráveis, porque o Q a gente já viu que é enumerável. Se o R menos Q, né, se os irracionais fossem enumerável, os reais seria a união de dois conjuntos enumeráveis. Então, ele seria enumerável também, só que a gente acabou de ver pelo teorema anterior que ele não é enumerável. Então, algum desses dois conjuntos não pode ser enumerável, só sobrou os irracionais ser não enumerável. A gente continua, então, com esse corolário, que é uma consequência direta do teorema que a gente acabou de ver. E ele estende o teorema para todo intervalo não degenerado, tá? Então, qualquer intervalo que não se resuma a um único ponto da reta, né? Ou seja, ele seja não degenerado, vai ser não enumerável. Então, todo intervalo que é aberto da reta, qualquer intervalo AB da reta, é não enumerável. Para a gente mostrar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que existe uma bijeção entre AB e o intervalo menos 1, 1, e vai mostrar também que existe uma outra bijeção entre o intervalo menos 1, 1, aberto, né, e a reta inteira. Como a gente já mostrou que a reta é não enumerável, e conseguimos, né, se a gente expressar aqui essa bijeção φ e uma bijeção f, a gente vai ter, né, que esse intervalo AB, ele vai ser não enumerável para qualquer A e B real, ok? Para isso, então, eu só vou apresentar quem que é essa função f e quem que é essa função φ. A função f é uma função que ela vai levar o A, ela tem que levar o A em menos 1, o B em 1 e assim por diante, né? Todos os intervalos numa taxa contínua aqui, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a φ. Tá? A φ também vai levar o menos 1, digamos, lá para o menos infinito e 1 lá para o mais infinito. De modo que todos esses pontos aqui, do menos 1, 1, tem um representante na reta. Então, quem que vai ser essa f que vai de menos 1, 1 até a b? Então, no caso aqui, né, essa f que a gente está definindo é daqui para cima. Mas ok, que ela é uma abjeção, então a f é menos 1, tá ok. Ela vai ser a função que vai levar cada x em x que multiplica b menos a mais b sobre 2. Então, só vamos verificar os extremos aqui, olha só. O menos 1, quando eu pego o menos 1 aqui, isso fica menos 1 vezes b menos a. Então, isso dá menos b mais a, corta a com a, fica 2b, então ele leva o menos 1 no b. E o 1, quando eu coloco o 1 aqui, fica b. Não, é o contrário, né? Leva o menos 1 no a, olha lá. Menos 1, que multiplica b menos a, esse daqui é o f de menos 1. Menos 1, que multiplica b menos a mais b sobre 2. Isso é igual a menos b mais a mais b sobre 2, corta, 2a sobre 2 é igual a A. Então, o f de menos 1 tá indo no A. E o f de 1 vai ficar b menos a mais b, corta A com A sobre 2, isso é igual a B. Então, o f de 1 tá indo no B. Ok? Então, eu tô levando os extremos no extremo e cada um dos pontos aqui interiores também estão sendo levados lá nesse intervalo AB.
E fica para vocês demonstrarem que isso daqui é de fato uma objeção. E a φ, também só vou apresentar ela para vocês. A φ, ela é uma função que ela tá indo de R em menos 1, 1. E ela é dada por... Ela pega o x e leva o x em x sobre 1 mais módulo de x. Tá bem? Então, essa função aqui, ela pega todo R e coloca aqui dentro do menos 1. Ela é injetiva e sobrejetiva, fica para vocês verificarem. Como a gente tem essas duas bijeções aqui, essas duas bijeções, com o fato de R ser não enumerável, a gente garante que qualquer intervalo AB da reta também é não enumerável. Para a gente finalizar essa parte, a gente vai concluir com esse teorema 6, que ele vai garantir o seguinte, que todo intervalo não degenerado vai conter números racionais e irracionais. Então, todo aberto que você pegar de R vai ter lá dentro, então qualquer intervalo que você pegar de R, você vai conseguir lá dentro um elemento de Q e um elemento dos irracionais. Que tem um elemento dos irracionais nesse intervalo aqui, ok, porque senão esse intervalo seria enumerável, o que ia contradizer o corolário que a gente acabou de ver. A gente já viu que todo intervalo não degenerado é não enumerável. Se ele só tivesse, né, se só tivéssemos elementos de Q em I e de intervalo agora, tá? Eu vou colocar irracionais com 2 tracinhos. Então, I seria enumerável, o que seria um absurdo. Então, por essa contradição, a gente vê, né, que I tem elementos irracionais, tá? Para provar que ele tem números racionais, então a gente vai pegar, né, o intervalo AB contido em I, tá? Com A menor do que B, e a gente pode supor, né, que A e B sejam irracionais. Então, a gente vai supor A e B irracionais. Aí eu vou colocar 2 tracinhos aqui para identificar os irracionais, ok? Se B aqui, olha, ele é maior do que A, implica que B menos A é maior do que 0, tá? Então, como B menos A é maior do que 0, então vai existir um certo N pertencente aos naturais, tal que 1 sobre N é maior do que 0 e menor do que B menos A. Agora, observe o seguinte. Se eu pegar os intervalos IM do seguinte modo, né? M sobre N, M mais 1 sobre N. Então, são os intervalos que são, tô pegando aqui, né, tem esse tamanho, né? Tem tamanho 1 sobre N. Então, ó, eu tô pegando aqui M sobre N, M mais 1 sobre M aqui, sobre N, aqui é o ponto, M mais 2 sobre N, M mais 3 sobre N. Então, ó, vou pegando cada um desses intervalos e esses intervalos, eles vão conseguir cobrir a reta toda, tá? O tamanho de cada um desses intervalos aqui é 1 sobre N, ok? Dessa forma, se esses intervalos cobrem a reta todinha, o meu A, ele vai estar em algum deles, tá? Então, existe M em R, tal que o A pertence ao IM. Então, o A, ele vai ser maior do que M sobre N e menor do que M mais 1 sobre N. Então, digamos aqui, ó, o nosso A esteja aqui dentro. O nosso A esteja aqui. 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 O
Só que o tamanho desse cara aqui, ó, de B, a distância de B até A é maior do que o tamanho desse intervalo, tá? Então, necessariamente, o B vai ter que estar no intervalo seguinte. Se o B está no intervalo seguinte, é porque o B é maior do que o M mais 1 sobre N. B é maior do que M mais 1 sobre N. Então, o que acontece? Se AB está contido no intervalo de cima, significa que o M mais 1 sobre N, ele pertence a esse intervalo AB, que está contido no nosso intervalo não degenerado lá do início do teorema. Ou seja, a gente encontrou um elemento, na verdade aqui existe um M em N aqui, né? Para dar certo a nossa demonstração. Existe um M natural, tá? Tal que A pertence a esse M aqui, tá bom? E então a gente achou um número racional dentro do nosso intervalo. O irracional a gente já tinha, né, lá do início, e aqui a gente conclui a existência de um número racional também dentro do intervalo, concluindo assim a demonstração do teorema 6. Dessa forma a gente finaliza essa parte de R ser um corpo ordenado completo, ok? Nos próximos vídeos a gente já vai começar a parte de sequência de números reais. Então, bons estudos, pessoal, um abraço e fiquem com Deus.